Passa-se a imagem ou tem-se a ideia de que o Brasil era feito só de senhores e escravos. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, não é aquele quadro que a galera curte, né? Onde a gente fala sobre assuntos que geralmente não aparecem nos livros de história. É muito comum a gente ter a ideia de que no Brasil colonial só existiam senhores e escravos. É impressionante isso. As pessoas criam uma imagem meio estereotipada de que no Brasil, durante todo o período colonial, e não foi um período curto, e eu coloco mais além, até durante o período do primeiro reinado e até pelo menos metade do segundo reinado, passa-se a imagem ou tem-se a ideia de que o Brasil era feito só de senhores e escravos. Mas não era assim não. A população brasileira, ela contava também com população livre. Claro que em alguns momentos a população escrava era muito numerosa, em algumas regiões era até maior. Mas existiam sim população livre no Brasil, trabalhadores livres no Brasil. A gente aqui pode citar para vocês, por exemplo, durante o ciclo do açúcar, como é que funcionava? A base da mão de obra, claro, era escrava. O Antonil já dizia, os escravos são os pés e as mãos do senhor de engenho. Mas nos engenhos a gente encontrava os capatazes, que eram trabalhadores livres, a gente encontrava mestres na fabricação do açúcar, e a gente encontrava também nos núcleos urbanos, vamos colocar assim, tinham pedreiros, carregadores, carpinteiros, haviam, por exemplo, no ciclo da mineração, haviam aqueles que trabalhavam com metalurgia para fazer a fundição do ouro, serralheiros, comerciantes, em sua maioria portugueses, o que irritava muito a população na época, que os chamava de exploradores. Haviam trabalhadores no comércio, que a gente chama hoje de comerciário, haviam vendedores ambulantes, haviam os barbeiros, pequenos lavradores que tinham lá um pedacinho de terra, que praticavam a agricultura de subsistência, havia aquele pessoal que trabalhava como meeiro, arrendatário, em terras que não eram deles, isso assim sem falar também das classes médias. Haviam funcionários públicos, haviam profissionais liberais, haviam militares, haviam religiosos. A população, portanto, a população livre era bastante diversificada, não é? Era bastante diversificada e sempre existiu. A gente também não pode deixar de falar aqui nos chamados desclassificados, Alguns historiadores chamam de desclassificados que viveram aí durante esse período ao qual eu faço referência, período colonial, primeiro reinado e uma grande parte aí do segundo reinado. Quem eram os desclassificados? A população marginalizada. Eu estou falando aqui de desocupados, prostitutas, mendigos, meliantes mesmo. Então a população livre no Brasil, ela sempre existiu, em maior ou menor grau, variando de uma região para outra do Brasil, onde a presença da mão de obra escrava, ela ocorria de uma forma mais intensa, dependendo do momento histórico, mas não existiram apenas senhores e escravos no Brasil. E isso é uma coisa que, infelizmente, os livros didáticos não falam muito. Curtiu o tema aí do vídeo? Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão. Para nós, ela é muito importante. Um grande beijo para vocês. Dá um pulinho lá no Instagram, eu sempre recomendo. Estamos com muitas novidades lá, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço da Polis para vocês.